Fala comigo, meu amigo varandeiro. Hoje no Fala Comigo Marcão, uma edição especialíssima, hein? O torcedor santista tá de cabeça inchada após a derrota de ontem contra o Red Bull Bragantino, mas o Varanda Futebol Debate essa semana entrevistou 3 pré-candidatos à presidência do Santos Futebol Clube. Rodrigo Marino, também entrevistamos o Wagner Lombardi e também o Ricardo Agostinho. E para a edição de hoje do Fala Comigo Marcão, nada mais justo do que mostrarmos os melhores momentos que nós tivemos das entrevistas, das sabatinas que realizamos esta semana. Fica ligadinho, tá imperdível aqui no Varanda Futebol Debate. É muito importante que o sócio torcedor do Santos conheça quem pode ser o próximo presidente a partir de 2024. Fica ligadinho, aproveitem, curtam as entrevistas e não esqueça do like. Grande abraço para todos vocês. Feito Rodrigo Marino aqui no Varanda Futebol Debate, nas sabatinas para as eleições 2023 do canal Varanda Futebol Debate. Prazer enorme ter a sua audiência, meu amigo varandeiro, minha amiga varandeira. Não esqueça de deixar o like, compartilhar, se inscrever no canal. Lembrando que essa agenda de sabatina vai acontecer nesta semana, hoje, amanhã e quarta-feira. Na próxima semana, entre segunda e quarta-feira, todos os candidatos vão passar aqui pelo canal Varanda Futebol Debate. Agora, vamos ao tema futebol. Vamos falar sobre o assunto mais importante dessa instituição chamada Santos Futebol Clube. O tema agora é futebol e a primeira pergunta é do Elias Cabrini Russo. Marino, a gente sabe que a eleição no Santos vai ser no dia 9 de dezembro, né? Mas eu creio que você, como candidato, já deve ter um planejamento para o futebol do ano que vem. Você vai receber um elenco que tem uma coluna dorsal hoje, embora esteja numa fase não tão boa, mas o que você pretende fazer? Montar um time já qualificado para disputar título no primeiro ano? Porque a gente sabe que algumas posições o Santos é muito carente, né? Como lateral direito, por exemplo. Como que é o seu planejamento? E nesse planejamento, o Galo e Marcelo Fernandes estão com você em 2024? Vamos lá, Russo. Quando me procuraram se eu seria candidato, a minha resposta imediata foi não. E a pessoa, não, mas você tem que ser candidato, você foi o segundo colocado na última eleição, você precisa vir e tal. Eu falei, se você me convencer a ser candidato, eu venho. A pessoa falou, pô, mas eu não tenho que te convencer, você que é o candidato, você tem que se convencer. Eu falei, olha, eu só vou ser candidato se eu tiver condição no dia 1º de janeiro, dia 2 de janeiro, de apresentar um time competitivo, um time forte, um time que possa brigar na parte de cima da tabela. Um time que possa devolver o sorriso e o orgulho ao torcedor. Se eu tiver essa condição, eu até vou. Se eu não tiver essa condição, eu não vou ser mais um presidente que vai passar pelo clube e não vai trazer soluções verdadeiras e não vai trabalhar e tratar o Santos do tamanho que o Santos é, com a grandeza que o Santos tem. E isso aí foi no meio do ano, então a pessoa se propôs e a gente começou a trabalhar. Conversei com o executivo de futebol, conversamos com um treinador também e fomos amadurecendo, começamos a fazer um planejamento do futebol, tá? O futebol se planeja com 6 meses de antecedência. Então, no meio do ano, nós começamos a trabalhar para janeiro termos ali, além da espinha dorsal, ter toda uma comissão técnica, tá? Obviamente que o futebol é dinâmico, né? Então, se a gente falar hoje o Galo é uma unanimidade, né? Ganhamos 3 jogos aí, saímos daquela zona de desespero, o Galo é uma unanimidade. Nos próximos 3 jogos, o Galo pode deixar de ser unanimidade. Ou ele pode continuar sendo uma unanimidade até o final do ano. Então, obviamente, o trabalho que ele vai fazer é que vai mostrar isso. Nós estamos construindo um planejamento aonde qualquer profissional que esteja dentro do perfil que a gente imagina que o Santos tenha que ter, caiba. O Galo tem esse perfil? No momento ele está mostrando isso. Marcelo Fernandes tem esse perfil? Sim, tem esse perfil. Marcelo Fernandes é um dos 11 treinadores campeões pelo Santos Futebol Clube, na história do Santos, né? Então, o que falar? O Marcelo Fernandes é o melhor treinador da gestão Rueda.
Ele não deixa nada, não fica devendo nada para os outros treinadores que passaram aqui. Existem treinadores que passaram aqui que ganharam título, que tem mais grife que o Marcelo Fernandes, mas o Marcelo Fernandes não deixa nada a dever para esses treinadores. Claro, a questão do Marcelo Fernandes, eu digo que é uma conversa que define ele ser o treinador ou não, é uma conversa com ele. De ele entender, de eu perguntar para ele, Marcelo, você quer alçar a carreira de treinador de futebol? Por enquanto ele é comissão fixa do clube, é um auxiliar, tudo bem, agora não sei como que está a situação dele lá, deve ter tido algum upgrade, mas é muito mais ele se posicionar como treinador do que eu mesmo escolher se ele quer ou não, se eu quero ele ou não. Condição técnica, ele tem total condição técnica. Todas as vezes que ele foi chamado e foi exigido, a resposta foi muito boa, né? Agora, era a situação de desespero. Ele assumiu o time ali naquela furiosa, 3 vitórias. Não há tecnicamente nem o que contestar, claro que cabe. Agora, Marcelo, você quer ser treinador de futebol? Você quer mudar a sua carreira? Por quê? Porque a gente sabe que o treinador de futebol, tirando o Abel do Palmeiras, não tem uma vida tão longa num clube. Depois de um ano e meio, estourando, ele vai acabar saindo do Santos. Porque o futebol brasileiro é assim, tomara que não, né? Mas o futebol brasileiro, a dinâmica do futebol brasileiro exige isso. E aí ele vai ter que alçar outros voos, né? Ou ele prefere ser auxiliar e estar na cidade de Santos, seguir a sua carreira menor, mas com uma estabilidade na cidade, etc. Então, eu penso que Marcelo Fernandes cabe perfeitamente, tecnicamente, cabe perfeitamente. Eu acho que é uma conversa de saber exatamente qual o momento do profissional, o que ele pretende para a sequência da vida profissional dele. Rodrigo Marino, aqui no Varanda Futebol Debate, Sabatina, Eleições Santos 2023. A próxima pergunta, ainda sobre futebol, aliás, ainda não, né? Sobre futebol, o tema mais importante dessa instituição chamada Santos Futebol Clube. Alexandre Santástico. Rodrigo, só pegando um gancho dentro da pergunta do Elias, é claro que o presidente, numa última entrevista em que ele deu, o atual, ele informou que sobre o que ele vai entregar para o próximo ano é um clube que ele não antecipou receitas de nenhum campeonato e ele tem a expectativa de uma venda do Leonardo no final do ano. Não deixando claro que o Santos teria dinheiro em caixa para pagar os salários de janeiro já. Essa é a sua ideia com relação à questão de um time forte para o começo do ano. Você já tem algum parceiro já meio que previsto para poder fazer esse investimento no clube? E também é claro que o Santos não tem uma participação garantida na Copa do Brasil, que hoje é o campeonato mais rentável do Brasil. Então você pode pegar um clube aí com o Campeonato Paulista e o Brasileiro apenas. Como colocar esse time forte que você tem um desejo em campo no começo do ano? Fantástico, vamos lá. A gente percebe nesse momento o time do Santos deu uma melhorada. Algumas das últimas contratações do presidente foram certas, foram acertadas. Então eu posso dizer que hoje o Santos, se não perfeito, mas já tem um desenho de uma espinha dorsal bem melhor do que teve por 2 anos e meio, né? A chegada de jogadores como o Rincon, Somô, né? Jean Lucas, para janeiro já está fechado. Janeiro chega o Pituca. É um negócio que uma contratação que já está celebrada, já está fechada. Então você começa a olhar esse meio campo com Jean Lucas, com Rincon, com Pituca, você começa a ter aí você tem um Soteldo, você tem um Marcos Leonardo, que se for vendido não tem mais, mas você começa já a ter um desenho, uma espinha dorsal mais forte, uma espinha dorsal de time melhor. Então o time já passa a ser uma condição já de treinamento, óbvio. A gente precisa, ainda tem carência de lateral, ainda tem carência em zaga, temos um goleiro bom. Então o time já começa a ter uma outra cara. Eu penso que o presidente resolveu, não vou dizer gastar, ele resolveu investir melhor
agora na saída dele, no final dele, trazendo alguns jogadores de uma qualidade melhor. Ele deveria ter feito isso lá atrás, mas ele optou por uma outra linha de ação, de trazer jogadores que estavam no mercado, jogadores que estavam sem contrato, jogadores que fossem bons e baratos. Mas o barato saiu caro. Fazem 2 anos e meio que o Santos disputa para não cair. Então eu acho que foi um barato que saiu caro. E aliás não saiu nem tão barato, porque o Santos gastou 150 milhões de reais em contratação em 2 anos e meio. É muito dinheiro, tá? Então, isso de um lado. O outro lado, como fazer para já em janeiro o Santos ter dinheiro para folha de pagamento? O clube tem receitas recorrentes, tá? Então, se não se adiantou cota dos campeonatos do próximo ano, e isso daí não é nenhum mérito do presidente não, tá? Isso é anti-estatutário, é proibido. O presidente não pode antecipar a receita da próxima gestão, ainda que ele seja candidato e possa ser reeleito. Se passa por uma outra gestão, ele não pode. Então, se falar, olha, eu não antecipei cota, você só cumpriu o estatuto. Não fez nada demais não, fez o que tinha que ser feito. Ainda assim, quem sentar naquela cadeira dia 1º de janeiro, já tem a receita do Campeonato Paulista na sua mão, que é uma receita bastante interessante e que dá para tocar o clube por 2 meses, né? Então quem conhecer um pouco do mecanismo, e não são todos não, tá? Não são todos os candidatos que estão aí que conhecem não, a dinâmica do clube. Quem conhecer um pouco da dinâmica do clube, sabe que tem 2 meses, tranquilidade não existe sentado naquela cadeira, mas tem 2 meses para ir buscar outros recursos. Mas você já tem recurso para iniciar o ano. Você já tem recurso de folha de pagamento, você já tem recurso de 13º se ainda não tivesse sido honrado. Então você consegue sentar naquela cadeira e o próprio clube te dá esse recurso. E aí te dá também o tempo de trazer um atleta ou outro que vai terminar de completar essa espinha dorsal, que já está sendo montada agora, e que vai evoluir até o final do ano. Tecnicamente vai evoluir. E aí você consegue montar um time forte, competitivo, de verdade, para disputar na parte de cima da tabela. Mas não é só montar um time, não é só trazer os jogadores. Você precisa também juntar a aura de campeão. Você precisa ter um departamento de futebol que tenha uma identificação com o clube. Você precisa ter um diretor de futebol estatutário do clube que acompanhe o diretor de futebol profissional diariamente, para poder ser ali a base, poder ser o alicerce, o link com a diretoria desse profissional que está trabalhando. Então, não é só botar 11 craques em campo, né? Se fosse só botar 11 craques em campo, eu estou falando a palavra craque, mas o Flamengo não tinha perdido do São Paulo na Copa do Brasil. No papel, o Flamengo é melhor, né? São jogadores muito mais badalados. Mas não adianta você colocar só 11 jogadores tecnicamente bons dentro de campo. Tem todo um contexto, tem toda uma retaguarda, tem todo um espírito que envolve o departamento de futebol, e isso precisa ser trabalhado também. Então, tendo já uma espinha dorsal, chegando alguns atletas e tendo aqui essa cozinha aqui com pessoas campeãs, com um elenco que tem espelho, né, com um diretor acompanhando o dia a dia, aí sim a gente consegue disputar na parte de cima. O tema agora é futebol. Vamos falar do tema mais importante, claramente, do Santos Futebol Clube, que é o tema futebol. E a minha primeira pergunta, sobre futebol, vai para o Elias Cabrini Russo direcionar para Wagner Lombardi. Lombardi, a gente entrevistou você há 3 anos atrás, quando você foi pré-candidato, né, à presidência do Santos. E sobre o futebol, você falou naquela época que você entendia que não valia a pena investir em grandes jogadores, em grandes contratações, que você ia aproveitar a base e também contratar algumas revelações. O que mudou de lá para cá? Você tem o mesmo pensamento ou você pretende investir forte no futebol numa gestão sua? Não, veja, não é que não vale a pena investir em grandes contratações. Vale a pena. A questão é, o clube está pronto, com caixa para fazer grandes contratações? Essa é a pergunta. O que não vale é você destruir economicamente o clube
para trazer um jogador que às vezes você não consegue sequer dizer se vai vingar ou não. Agora, nós conversamos muito sobre isso, a questão da base, e assim, não é aceitável que um time do tamanho do Santos, que revela tantos jogadores como o Santos revela, precise contratar jogador nota 5, 6, 7. Se a base não fornecer jogadores desse nível pro profissional, É porque desculpa. alguma coisa na base está errada. Desculpa, fecha a base e começa do zero. Jogador nota 5, 6, a gente tem que tirar da base. 6, 7. É isso. Para contratar, a gente tem que contratar jogador 8, 9. No mínimo, 8,5, 9. Que é para chegar e entrar. É isso. Então, nosso planejamento no futebol para contratação vai ser essa visão. Vai ter essa visão. Escuta, tem tal jogador. Como que ele é? Qual a nota dele? 6? Não, eu vou buscar na base. Tem aquele jogador, nota 9, esse pode vir. Tá entendendo? Vai ser essa a nossa sabatina no futebol. Tá? E fazer uma reestruturação imensa na nossa base, porque é inadmissível a base contratar jogador de 15 anos de time que rejeita esse jogador. É inadmissível. Né? Fazer contratação de garoto de 15, 17 anos. Garoto de 15, 17 anos, você viaja, manda um olheiro e você acha no Brasil afora. Grandes meninos que jogam muita bola. Não, pode Então, até existir a contratação de um aqui, um ali, mas não como é feito hoje. Você contrata de bacia. Não existe. Eu acredito nisso. Você foi lá, o menino é muito fora de série. Mesmo sabendo que o menino fora de série de 15 anos, pode ser que ele sequer vire jogador aos 20. Acontece. Mas ele é muito fora de série, você pode fazer um investimento. Agora, aconteceu com o Sheridan. Agora, 1, 2, 5, 10, 20, como é feito hoje, não tem lógica, né? Não tem lógica você, a base ser... Faz uma semana o Santos anunciou a contratação de um garoto de 15 anos. Contratou um jogador de 19 anos para o sub-20 que o Palmeiras dispensou. Pô, não tem cabimento. Quer dizer, o que não serve a gente vai lá e contrata. Quer dizer, e isso aí, nós, na gestão, não vai ter, porque nós não vamos ter nada acordado com nenhum tipo de empresário. Certo? Não é que nós não vamos trabalhar com empresário. Lógico que nós vamos trabalhar com empresário. Porque o empresário rege o futebol no Brasil e no mundo. Mas nós não vamos trabalhar às custas deles mandarem. Então, o empresário tem um bom jogador, esse bom jogador vai ser, sim, contratado. O empresário ganha a comissão dele, normal. O que não vai ter é imposição de empresário. Deu para entender, né? Tá aí o Wagner Lombardi e o doutor Eduardo Batista, ao vivo, aqui no Varanda Futebol Debate. Ainda sobre futebol, nós vivemos nos últimos 3 anos talvez um dos piores momentos da história do clube, esportivamente falando. Você vai receber um legado, Wagner Lombardi e também doutor Eduardo Batista, caso de fato vocês vençam as eleições, um legado dos mais complicados, uma folha salarial muito alta, jogadores com contrato longos. Qual é o planejamento? Qual é o planejamento que vocês já realizaram para, de fato, fazer do Santos um time competitivo a partir de janeiro de 2024? Existe já conversas em andamento buscando parceiros, investidores para injetar dinheiro no clube? Quando vocês falam da base, o legado da base também não é bom. Nós vendemos aí o nosso principal atleta da base, que era o David Washington, por míseros 12 milhões de euros, foi o que o Santos recebeu. E olhando as categorias de base, nós não temos nenhuma promessa que vai, de alguma forma, resolver o problema no curto, médio prazo. Como fazer o Santos competitivo? Essa é a minha pergunta. O que já existe de planejamento e de concreto para se tornar possível um Santos competitivo? Existe planejamento, existe a busca de parceiros, mas não da forma como a maioria entende que seja feito.
Então, não existe acerto com empresários, não existe empresário de futebol na nossa campanha e não vai existir. Existe busca de parceiros de outras formas, através de marketing, através de licenças, através de outras formas para trazer dinheiro para dentro do clube. E o clube vai decidir quem ele quer contratar. E não o empresário impor contratações. Para que fique claro, por que nós tomamos essa decisão? Empresário de jogador não investe em campanha de clube de futebol. Empresário de jogador, ele não ajuda, ele faz investimento. E quando você ganha, ele cobra. O que é a cobrança? É colocar os jogadores na vitrine. Entende? Então, nós não passaremos por essa cobrança. Como é que vai funcionar? Você tem um jogador bom? Você traz aqui. Nós vamos avaliar. Se for bom, o Santos contrata. Não é bom? Não precisamos contratar. Porque a diretoria, a gestão não vai dever nada para ninguém. Então, essa é a nossa forma. Nós vamos trazer dinheiro de outras formas para não ficar dependendo de empresários. Lógico, teremos todo o relacionamento com todos os empresários. Por quê? Porque eles fazem o futebol girar. A gente precisa que eles circulem. O que nós não vamos precisar é Imposição dele. aceitar coisas que o Santos não necessita. E ao contrário do atual presidente que diz que foi num debate que não entende de futebol, não gosta, tal, eu digo o seguinte: nós precisamos entender e conhecer até o que a gente não gosta. Porque se você não conhece, você não consegue fazer diferente. Você não consegue estar preparado para o que você vai enfrentar lá na frente. Então a gente conhece, a gente sabe o que a gente vai enfrentar e está preparado a isso. Então, estamos prontos para lidar com essa dificuldade. Tá aí o Wagner Lombardi, o doutor Eduardo Batista. Eu quero fazer mais uma pergunta sobre futebol antes de passar para o Alexandre Santástico. Alexandre Galo e Marcelo Fernandes. Caso você vença as eleições, Wagner Lombardi, Marcelo Fernandes será o treinador do Santos Futebol Clube em janeiro? Você pretende continuar com Marcelo Fernandes como treinador? E Alexandre Galo será o seu executivo de futebol? Vamos falar do Marcelo Fernandes primeiro. Veja, se ele continuar entregando os resultados que ele está entregando, Não só para o paulista, mas também para o brasileiro. do ano que vem, você né? não retira um técnico que Vencedor, tá ganhando. entrega. E quando ele foi contratado, para ser bem honesto, eu tinha um pé atrás. Eu acho que uma visão um pouco mais antiga dele, e ele me surpreendeu, porque além de muita vontade, o time mostra tecnicamente e taticamente uma evolução que não teve com os técnicos que passaram. Então ele está conseguindo mostrar que ele não é só aquele cara motivador que o time joga para ele. Ele está conseguindo mostrar que ele tem repertório. Então, nada mais justo que você dê a ele o tempo e as peças para ele poder trabalhar. Eu acho justo. Quanto ao Galo, eu acho que precisa ter uma conversa, entender o que ele espera disso, né? Porque aí é uma função um pouco mais ligada à gestão até, que é ele que faz esse meio de campo entre gestão e jogadores, mas o trabalho dele também, hoje, Hoje é um ótimo trabalho. é muito bem avaliado. Ele chegou, modificou tudo. dentro do Santos. Ele é muito bem avaliado. Quando você tem pessoal do futebol que está fazendo com que o time ande, você tem que manter esse pessoal. Então você não pode simplesmente descartar. Tem que manter. E o Galo me parece ser um excelente profissional. Conheço ele, falei com ele já 2 ou 3 vezes, né, na concentração do Santos. E ele é bem focado no trabalho mesmo, né? Então acredito que
Se a gente ganhar as eleições, nós vamos manter os dois. Tá aí o doutor Eduardo Batista, Wagner Lombardi falando sobre Alexandre Galo e Marcelo Fernandes, que serão mantidos, a princípio serão mantidos, caso eles vençam as eleições. Alexandre Santástico, mais uma pergunta relacionada a futebol para Wagner Lombardi ou para o doutor Eduardo Batista. Vamos lá. Wagner e doutor Edu, só para voltar um pouco no tema, para ficar um pouco claro, para o torcedor santista, referente à questão de empresários. A gente sabe que nessa gestão do Rueda foi algo que gerou muita polêmica, né, de um lado e do outro. Por quê? Ele afastou os empresários do Santos e também criticou a questão do executivo de futebol, né? Para que fique muito claro, o Santos ele tem um rompimento hoje entre essas relações, tanto de um lado quanto do outro. Teoricamente, o Santos hoje está na mão de um empresário, né? Que é quem vendeu barato as nossas joias e entregou para o Santos jogadores de baixa qualidade. Sobre essa sua opinião, você não quer ficar na mão dos empresários, mas quer aproximar esses profissionais ao Santos. Como fazer isso de forma direta no início da sua gestão? Veja, realmente abrindo as portas e fazendo... Eles têm interesse. O Santos é uma das maiores vitrines do mundo. Entende? Eles têm interesse em fazer negócio com o Santos. Agora, assim como nós temos interesse em fazer negócio com quando o eles. Santos se fecha, quando o Santos deve alguma coisa para um deles e se fecha em um deles, esse é o problema. Porque você acaba afastando os outros. O que nós queremos é negócios que sejam bons para o clube. Simples assim. E devidamente transparentes. Se o empresário trouxer um bom jogador, não tem por que você não fechar com ele. Não importa de qual empresário seja. A questão, o Santos não é pessoal. Não pode ser pessoal, né? Eu não gosto de empresário X, eu não gosto do empresário Y. Não tem isso. Tem. É bom negócio para o Santos? Se é bom, a gente faz. É ruim? Se é ruim, a gente não faz. Simples assim. O Santos precisa que esses jogadores cheguem e os empresários precisam da vitrine que é o Santos. A gente só precisa que eles entendam que é uma relação profissional. Bom, vamos falar sobre futebol. A primeira pergunta desse tema tão importante que o torcedor santista, aliás, sofreu demais nos últimos 3 anos. A primeira pergunta é do Elias Cabrini Russo. Bom, Agostinho, a gente sabe que o Santos hoje tem um time, né, que tem uma base quase que sólida, né? As últimas contratações deu uma reforçada no elenco. Eu queria saber do seu planejamento para o futebol, para 2024. A gente vê que os candidatos, a maioria, né, que a gente tem ouvido, falam em montar um time forte para tentar pelo menos ser campeão, né, que o torcedor já faz tempo que não consegue gritar campeão. No planejamento de vocês, são contratações pontuais ou o torcedor pode esperar alguma contratação realmente de peso? Vamos lá. O clube é Santos Futebol Clube, então a gente não pode fugir disso. Então o futebol tem que ser forte. É o core business, é o que faz a torcida vibrar, é o que faz entrar dinheiro no cofre do clube. Nós vimos esses 3 anos o que aconteceu quando um presidente deixou o futebol de lado. Deixamos de ganhar mais ou menos 200 milhões em premiações em todos os torneios que a gente não disputou ou não chegou a lugar algum. Então a gente precisa trabalhar firme. Temos conversado com muitos profissionais de futebol, agora nós chegamos numa situação complicada, porque o Marcelo assumiu e está indo muito bem. O Galo chegou com a porta fechada, né, com o mercado fechando, e se virou com o que não tinha, porque não tinha jogador para contratar, né? O Rincon, por exemplo, foi um achado, vamos combinar, né? Ninguém dava nada. Alguns outros jogadores, o Max Rodrigues, o pouco que jogou, também apareceu bem. Então a gente não pode chegar e descartar esses profissionais. Olha, vamos chegar e vamos mudar, vamos trazer um argentino, vamos trazer uma galera. A gente pensa muita coisa, conversamos com pelo menos 3 treinadores diferentes, com 2 diretores de futebol, pessoas que têm muito interesse em trabalhar no Santos, que sabem a história, sabem o peso do Santos Futebol Clube. Porém, com o Marcelo realizando esse trabalho, se o Marcelo chega na Sul-Americana, quem sabe até mais, o céu é o limite. Amanhã a gente tem um jogo muito importante, tem uma decisão, né, praticamente com o Bragantino. Então, quem sabe onde nós vamos chegar. Então a gente tem que ter muita cautela, né? Eu penso que hoje o Marcelo, se fosse presidente, no momento, eu chegaria no Marcelo e falava, olha, vamos fazer o seguinte, se você chegar na Sul-Americana, eu vou te dar uma premiação, vou te dar X de premiação. Se você chegar na zona de Libertadores, eu vou te dar X mais Y.
Eu, sinceramente, esse elenco do jeito que está fechado com ele, eu acho que os caras iam comer grama e o Santos chegaria lá. E aí, no ano que vem, com calma, a gente ia avaliar o trabalho do Marcelo, ou seja, deixar ele disputar o Paulista, deixar ele montar o elenco do jeito dele, porque ele pegou um elenco que não é dele. O Galo trouxe os jogadores que pôde. Então, o Galo podendo trabalhar e o Marcelo podendo trabalhar, a gente vai entender. E aí sim, se chegou no Paulista, terminou o campeonato, a coisa não correspondeu mesmo com as contratações, com as coisas que a gente vai tentar trabalhar para o clube desde o primeiro dia, aí a gente senta e pensa, repensa isso. Mas nesse momento, a gente não pode ser leviano e não deixar o Marcelo falar, não é isso? Isso, Russo, muito importante. A atual gestão, quando assumiu o Santos, ela vendeu um discurso de antagonismo entre finanças e futebol. E isso não existe. Pelo contrário, muita gente falava que o Rueda vai ser o bandeira de mel do Santos. Só que o pessoal tem que entender a situação e a premissa do momento. O Rueda, o bandeira de mel, quando fez a reforma financeira no Flamengo, primeiro que ele estava assessorado pela Ernest Young, começar por aí. Não tirou da cabeça dele como o Rueda fez. Segundo, que as regras do jogo eram diferentes. As receitas não eram atreladas ao desempenho, como são hoje. Então, o Flamengo poderia se dar os certos luxos de enfraquecer um pouquinho o time, porque o Flamengo não enfraqueceu o time, ele também correu atrás de receitas novas. Ele chegou a ganhar a Copa do Brasil durante a reformulação financeira. Isso naquela época. Hoje, então, você aplicar o modelo Flamengo no Santos, que foi o que o Rueda fez, é praticamente pedir para ser rebaixado. E foi o que quase aconteceu. Ele demorou para entender isso, entendeu agora, no finzinho do mandato, talvez, não sei se entendeu, ou fez por pressão, porque viu que ia dar ruim. Então não tem como desatrelar finanças de futebol. Se o futebol está mal, as finanças estão ruins. Se o futebol for bem, as finanças vão bem. É simples, não tem muito o que inventar. Então o futebol tem que ser a prioridade da gestão. Aí você fala, lógico, Ivan, então você vai endividar o clube para trazer o Cristiano Ronaldo? Claro que não. Isso é óbvio. Mas o Santos tem sim que ter jogadores do seu patamar, de acordo com a sua grandeza, para ter uma posição de respeitabilidade nos campeonatos, de forma que receitas venham para o clube de acordo com a grandeza do Santos Futebol Clube. Doutor Ivan Ludovici e Ricardo Agostinho aqui no Varanda Futebol Debate. Ainda sobre futebol, caso vocês sejam eleitos presidentes do Santos Futebol Clube, vocês vão receber uma herança delicada. Essa é a grande verdade. Muita dívida para pagar. O Santos praticamente deve ter uma dívida em janeiro muito parecida com a dívida que o presidente Andrés Rueda assumiu, próximo a 500, 600 milhões de reais, e com muitos jogadores que precisarão ser pagos, como é o caso de Vinícius Anocelo, o próprio Carabarral, que ainda o Santos precisa continuar pagando, enfim, tantos jogadores, né? O Jean Lucas, que o Santos tem uma dívida muito grande com o Olympique de Marseille, acho que é o Olympique de Marseille, né? O time do Jean Lucas, né? O ex-clube do Jean Lucas, enfim. São dívidas que vocês vão herdar a partir de janeiro de 2024. Como, de fato, conseguir montar um time competitivo com essa herança que vocês podem receber a partir de janeiro de 2024? Já existe um projeto, um planejamento definido para conseguir fazer um investimento no futebol a partir de janeiro? Sim. O Pedro Henriques, que foi considerado o melhor CEO do Brasil em 2019 e 2020, está colaborando conosco, né? É um profissional muito gabaritado, que conhece muito de mercado, e a gente já começou a tratativa sobre isso. Esse elenco vai ter que girar. Você que está em casa sabe disso. Tem muito atleta caro que não deu resultado, algumas apostas que foram mal feitas, o Zanocelo é uma, não precisava ter comprado como comprou. Muita coisa aí a gente vai ter que mexer. A gente sabe disso. Alguns jogadores vão terminar o contrato, tá ótimo, mas muita coisa a gente vai ter que trabalhar. Vai ter que negociar jogadores, fazer trocas. Vamos ver o diretor de futebol, acreditamos que seja o Galo, torcemos muito para que seja, né? O que eles vão pensar para o clube, porque a gente deixa muito claro uma coisa. O Santos vai entrar no Paulista para chegar pelo menos entre os 4, que é a obrigação dele. Em que pese hoje a gente tem um Bragantino organizado, ser uma quinta força, o Santos não pode estar diferente disso. Então, a torcida não vai ter paciência. Eu, como torcedor, não tenho paciência para ver mais um ano ruim. Então, a gente sabe o que tem que fazer, sabemos e apresentamos no nosso lançamento as maneiras que a gente vai capitalizar o clube a médio e longo prazo, mas a gente sabe muito bem que o futebol vai chegar cobrando desde o primeiro jogo do Paulista. O torcedor não vai ter a paciência que teve no primeiro e segundo ano, achando que teria um terceiro ano muito bom. Isso não aconteceu e não pode acontecer no próximo ano. Então a gente entende muito bem como vai ser feito, já estamos buscando todas as formas possíveis para trabalhar o clube, em que pese a gente não entender como a atual presidência
faltando 75 dias, 80 dias para sair, está negociando contratos, fazendo antecipações de receitas futuras, deixando talvez as contas dele no azul, mas deixando um legado muito ruim para os próximos. Isso é uma coisa que a gente vai mudar muito. A gente quer um futebol forte, trabalhar, ter bons jogadores, mas não podemos cair nessa pilha de deixar um legado ruim como ele está deixando para o próximo. Ricardo, você fala que sabe como fazer. Explica isso um pouquinho melhor para o torcedor santista. Tá. O que de fato vai ser feito? O Santos tem uma folha de pagamento altíssima. Tem que diminuir muito, né? Uma das 5 maiores folhas de pagamento Exatamente. do futebol brasileiro, com futebol em 13º, 14º no Campeonato Brasileiro. Ou seja, não é compatível o rendimento com a folha salarial. Marcão, o Santos foi campeão paulista em 2015 com uma folha de 3,5, 4. Perfeito. Tá? Quer dizer, a questão é você saber contratar, trabalhar, não fechar portas. É muito claro. Assim, essa administração ela demonizou o empresário. O empresário é um parceiro. A torcida organizada é um parceiro. Né? O empresário é um parceiro. Todo mundo faz parte do jogo. O associado é um parceiro. As empresas que a gente traz, os patrocinadores. Você tem que trabalhar essas empresas. Você tem que trabalhar esses parceiros. Tá? Então você não pode demonizar isso. Hoje o empresário quer passar do outro lado da rua. A não ser os empresários que têm amizade lá dentro. Né? O empresário quer passar do outro lado da rua. Então é muito claro que a gente tem que trabalhar direito. Existe uma prática de mercado que está dentro da lei, tudo regulamentado, e a gente tem que executar. Então a gente vai fazer o quê? Olha, nós temos essas peças aqui. A gente quer trocar essas peças. Tem jogadores que podem se encaixar em outros elencos, tem treinadores que vão querer, claro, que tem jogadores de boa qualidade que não deram certo no Santos, faz parte. Isso acontece. Já aconteceu tantas vezes. Posso citar um caso aqui clássico, o Santos em 2010, 11 lá, trouxe o Henrique, que era um baita jogador no Cruzeiro, chegou no Santos e não jogou nada. Voltou pro Cruzeiro e voltou a jogar bem. Tem cara que é assim, Montijo mesmo, um baita jogador. Também não aconteceu nada. Isso acontece, ok. Então, é muito claro que a gente consegue trabalhar isso. Agora, você tem que ter portas abertas com as pessoas. Você não pode chegar para alguém e falar, olha, você não presta. E aí no dia seguinte você querer a ajuda dela. Tá? Olha, não quero conversa com você. Aí no dia seguinte você vai e liga para ele. Não. Você tem que trazer as pessoas, tudo às claras, tudo muito claro, pagar o que tem que pagar, que é dentro da lei, e fazer as coisas acontecerem. Tá? A gente quer saber o que a gente vai ter de herança no primeiro e segundo mês, mas a gente conta com zero. Isso é muito claro, a gente conta com zero. O que a gente conta é com trabalho, a médio e longo prazo, e a gente tem conversado com as pessoas sobre isso. Marcão, é muito importante deixar 3 coisas claras para o torcedor. A primeira, e eu falo aqui diretamente para o torcedor, é que o Andrés Rueda ele vai entregar o clube pior do que ele pegou. Sem dúvida. Porque ele pegou o clube com 500, 600 milhões de dívida, ele falou agora de 700 milhões, é mentira. Na verdade, o Santos nunca teve um problema global de dívida, de valor global. A dívida global do Santos ela tem um valor compatível com o time da grandeza do Santos. O problema do Santos era passivo circulante, que é a dívida de curto prazo. O Santos tinha 300 milhões para vencer em 12 meses, então tinha um problema de fluxo de caixa. Só que o Andrés Rueda pegou vários recebíveis do ex-presidente José Carlos Pérez por causa da pandemia. Algo que não vai acontecer, porque no atual momento ele está adiantando recebíveis. Como adiantou agora com a Brax, os recebíveis das próximas 2 gestões, que é o contrato de placa de publicidade. Então, mesmo que o Santos vá para a Copa do Brasil, mesmo que o Santos vá para a Libertadores, o atual presidente vai entregar o time em pior condição do que ele pegou. É muito importante que o torcedor entenda isso. Não existe esse negócio de ruim no campo, bom fora do campo. Está ruim fora do campo e por isso que está ruim no campo. É basicamente isso. Mas segundo, que fique muito claro, isso é um compromisso do Ricardo e meu aqui. Nós não vamos ficar 3 anos choramingando, falar, porque lá em 1912, não porque o Atier Jorge Cury vendeu o Parque Balneário. Não, não tem isso. A gente está assumindo para resolver. O máximo que a gente vai fazer é, por transparência ao torcedor, é chegar em janeiro, pegar tudo, fazer uma coletiva e falar... Uma só. Torcedor, uma só. É o seguinte, a situação é XYZ. Vamos resolver. Ponto final. E não vamos ficar choramingando, vamos trabalhar. Aliás, já estamos trabalhando. Né? Um dos motivos do Santos não fazer bons negócios é a questão dos empresários. Eu já falei a segunda coisa que eu ia fazer, que é não reclamar, né, do passado. E a terceira é contra o empresariado. O futebol tem diversos players, né, e um deles é o empresariado. O presidente Andrés Rueda, já na campanha, ele demonizou o empresariado. Muita gente se pergunta, por que o Santos não consegue vender igual o Atlético Paranaense vende, igual o Palmeiras vende? Mas se você demoniza o player do mercado que traz a proposta para você, é óbvio que você não vai conseguir fazer essa venda. É óbvio que você vai ter dificuldades de fazer a contratação. Agora, o Ricardo e eu, a gente está de portas abertas, não para fazer negócios bons para o Santos Futebol Clube. É basicamente isso.
do interesse do Santos Futebol Clube. Não adianta se é certo, correto ou não o papel do empresário, não cabe a nós discutir. O fato é, eles existem, o CBF existe, a Federação Paulista existe, são os players do mercado. E o Santos Futebol Clube, ele tem que jogar esse jogo político, esse jogo interno, para fazer bons negócios e ter um time dentro de campo. Tem uma coisa que a gente tem que lembrar. Quantas vezes o Santos foi na CBF nesses 3 anos? Aliás, isso é um absurdo. Como é que você tem uma Santos- boa relação, né, com a CBF, que é a entidade máxima do Brasil, com a própria federação? Quantas vezes? Não, o Santos, por exemplo, como eu disse aqui na minha apresentação, eu tenho uma atividade política, né? Enfim. Então, desde 2014, estava conversando aqui nos bastidores, eu vou uma vez por mês para Brasília. Pelo menos, e viajo Brasil afora para visitar os procuradores de todo o Brasil. O Santos foi uma vez na CBF e ainda anunciou, como se fosse a notícia do ano. Isso é uma obrigação. O Santos tem que ir pelo menos uma vez por mês na CBF, uma vez por mês na federação. Isso é o básico. As coisas são decididas nas reuniões. Na verdade, a reunião ela é homologatória. Você tem que fazer a parte política antes, você tem que conversar antes. Enfim, participar de jantares, fazer o trânsito político. Exatamente. Isso é muito mal feito. A gente vai retomar esse espaço do Santos Futebol Clube. Ricardo Agostinho e doutor Ivan Ludovici, o tema é futebol. A pergunta agora é do Alexandre Santástico. Ricardo, Ivan, no começo dessa gestão, o presidente Rueda, ele recebeu o Santos já com a promessa da venda do Caio Jorge. Hoje, nós temos uma promessa de venda de um outro menino da Vila, o Marcos Leonardo. Vocês pretendem ter um plano de carreira, sentar com o menino, ganhando as eleições, sentar com ele para poder negociar uma permanência dele, ele sendo um pilar de uma nova reconstrução do Santos, de um Santos vencedor? Ou vocês acreditam que a venda dele, teoricamente, seria aquele fôlego que vocês precisam para começar a gestão? Eu ia entrar nessa questão dos empresários também, sobre esse rompimento que houve, Sim. né? Como que vocês pretendem também trazer esses profissionais para perto do Santos, sendo que foi tão afastado durante um período de 3 anos de gestão? Alguns foram, outros não. Tem esse caso. sim. Tem esse caso. Você falou do Caio Jorge, você já falou de um caso. A questão do Caio Jorge foi muito complexa, né? Muito complicado aquilo. Quer dizer, no final das contas, o Santos não vendeu. O Santos teve uma compensação, né? Pela perda do atleta. É bom a gente lembrar disso, né? Com relação ao Marco Leonardo, ele tem um futuro brilhante pela frente. Como o menino lá, o Washington Davis, tinha, né? E infelizmente foi embora tão cedo, como o Ângelo tinha e foi embora tão cedo. Então, naturalmente, esse tipo de jogador é um pilar do elenco. Então você tem que trabalhar ele, você tem que ter um plano para ele, você tem que entender, sentar com ele, e a gente tem conversado sobre isso. O Pedro Henrique tem falado isso, a gente tem formulado isso. Como é que você trabalha com os jovens da casa, que a torcida gosta, que identifica. É o caso do Neymar. Todo mundo lembra aqui, 2010, 2011, toda criança palmeirense, São Paulo e corintiano tinha o cabelo moicano, por conta do Neymar. O Marco, ele tem um potencial enorme, ele é um centroavante sensacional, brigador, e a torcida chegou a determinado momento, com um elenco ruim, não dando certo, pegar no pé dele, que foi um erro muito grande, que acontece, é natural, a gente é muito passional, né? Mas é um cara que a gente precisa segurar. O Rodrigo foi uma exceção na história do Santos. O Rodrigo foi muito bem vendido, foi um valor muito bom na época, o clube precisava. Bom, o clube sempre precisa, mas o clube precisava e foi bem vendido. A gente até entende o momento, tá? Não dá para criticar nesse estado porque foi bem vendido. Agora, você precisa segurar os atletas. Você tem que, pelo menos, existir uma identificação. Se o torcedor não se identifica, ele acaba cada vez ficando mais longe. Tá? É natural, porque ele não tem identificação com o jogador. Um cara como o Rincon, por mais que seja raçudo, que a gente goste dele, ele tem uma vida curta no Santos. Já é um cara de mais idade, já é um cara que provavelmente vai ter mais problema físico por conta da idade. Então, você não consegue criar esse vínculo. O Marco Leonardo é um cara que você pode trabalhar 3, 4 anos no elenco, ele vai fazer gol demais, ele vai chegar na seleção brasileira principal jogando pelo Santos. E aí, quando ele for sair, se for do interesse dele, que eu acho que infelizmente hoje a garotada pensa isso, se ele for sair, ele vai estar numa situação muito boa. Ele vai deixar uma porta muito aberta, como o Neymar fez. O Neymar ficou, ganhou títulos. Quando ele for embora, ele vai embora com a porta aberta, vai embora com uma história no clube, tá? E aí sim ele vai faturar lá mais, que funciona assim o futebol hoje, não tem como ser diferente. Mas já existe um plano para que você sente com o Marcos Leonardo no final do ano e converse com ele? Não só com ele, tem muito menino na base lá que a gente precisa segurar, porque o Santos perde menino já na base, né? Perdemos vários meninos ali, o Caio, nós lembra, tem vários exemplos de meninos que a gente perdeu. Só na história do Santos, tem o Caio Henrique, o Giovanni, que foi para o Atlético de Madrid, o Giovanni Manson, que hoje está no Fluminense, foi pro Feyenoord. O Santos ele já perdeu muitos atletas. Às vezes não precisa nem subir, não. O Santos já perde lá atrás, entendeu? Então a gente tem que sentar. Esse garoto que a gente identifica, porque assim, todo mês aparece algum lá com potencial. Tem que trabalhar isso, trabalhar com psicologia, trabalhar com suplementação, trabalhar ele de uma maneira profissional, trabalhar com o departamento de transição, mas principalmente você tem que dar espaço para ele crescer e se identificar com o clube e poder ficar e criar a raiz do clube.
Só para entender, Jardim, você entende de fato que a venda do garoto David Washington, de 18 anos, com o Santos recebendo 12 milhões de euros, o valor que o Santos recebeu, tirando impostos, tirando o valor que pertence aos empresários do jogador, você entende que a venda do David Washington, uma das maiores revelações recentes do Santos Futebol Clube, jogador que é avaliado internacionalmente como uma das maiores promessas do futebol brasileiro, você entende que esse valor foi bom para o Santos Futebol Clube? Eu já encaixo uma outra pergunta. Você tem algum planejamento para segurar o principal jogador do Santos atualmente, que é o Marcos Leonardo, e não deixar com que ele saia por 15, 16, 17 milhões de euros em janeiro, já que já existe um pré-acordo com os empresários do jogador? Vamos lá, Marcão. Eu coloquei que a venda foi uma boa venda. No momento, foi uma boa venda, porque o jogador ainda é uma promessa. Então, você pegar 12, 15 milhões no jogador que é uma promessa, que ainda não entregou nada ao futebol, é um valor muito bom. Porém, foi no momento errado. Se preserva ele agora, se não vende ele agora, no ano que vem ele jogasse o Campeonato Paulista, ele passaria, e fosse bem, ele passaria a valer 30 milhões. Mas no momento que ele não tinha entregue nada ainda ao futebol, jogou 3 partidas, um pedaço de cada partida, o valor é bom. Né? E aí a necessidade do presidente fez a venda acontecer. Por que a necessidade? Porque a gente perdeu receitas importantes por não ter time, por não ter disputado fases mais agudas de Copa do Brasil, Sul-Americana, etc. Quando você perde alguma receita, você tem que correr atrás de outra. Óbvio que é um jogador que é uma promessa e que na frente vai valer mais. Mas no momento ainda não entregou. Assim como o Ângelo não entregou, né? Que se tivesse um time melhor, e aí eu vou falar, vamos lá, vamos dar um exemplo. Marcos Leonardo, não tem proposta, não sei se tem proposta de 15 milhões não. Até esses dias não tinha. Tinha uma proposta da Roma que era muito inferior a isso. Muito inferior. Não, mas aí, Rodrigo, me permita fazer uma parte aí, até para que o torcedor entenda. Legal, independente que se tem ou não proposta de 15 milhões de euros para o Marcos Leonardo. Existe um plano da tua gestão em segurar nossos principais jogadores, os protagonistas? Ou seja, qual que é o plano de carreira que o Marcos Leonardo precisa ter? Como que eu faço para que o Marcos Leonardo venda camisas, que ele traga sócios, que ele traga torcida, que eu consiga vender patrocínios que façam com que eu possa pagar 1,5 milhão para o Marcos Leonardo jogar no Santos? É isso que eu quero saber. Ou seja, ou o Santos eternamente vai ser um clube revendedor? Vamos lá, Marcão. Além dessas ações de marketing, que não serão nunca suficientes para segurar um atleta desse nível, elas vão sempre ajudar, mas elas não vão segurar, porque para você segurar um atleta desse nível é muito dinheiro. E tudo bem, se você remunerar esse jogador, ele fica, não tem problema, porque o que ele está visando? Está visando uma carreira de sucesso lá fora, ganhar melhor, fazer o pé de meia, cuidar da família, né, o direito dele normal. Como você segura, como que você segura os jogadores que são diferentes? Eu costumo dizer que o jogador diferente é do número 7 ao número 11, tá? Do número 2, não vamos colocar o goleiro, do número 2 ao número 6, você tem que fazer em casa, tá? Por quê? Zagueiro, volante e lateral, você ensina, você treina, você pega, ainda mais no futebol de hoje, futebol de muita força, de muita virilidade, muito físico, você consegue ensinar e treinar esses jogadores. Você pega o biotipo e treina aqueles jogadores. Os jogadores da frente, não. Os jogadores da frente é dom. O jogador tem que ser diferente. Aí você não ensina, é dom. Para você preservar esses que são dom, você tem que trabalhar muito forte nesses que você ensina. Se você tiver uma base um forno muito quente, e você fabricar, vamos colocar assim, fabricar 2 zagueiros e vender 2 zagueiros, você preserva um atacante. Claro, outras receitas são importantíssimas. Receita de campeonato, de ganho de títulos, receita de marketing. Mas isso aí, o marketing vai sempre ajudar, não vai ser nunca suficiente. Agora, a maior receita sempre vai ser
conquista de campeonato, cota de televisão e venda de jogador. Essas são as 3 maiores receitas do clube sempre, né? Se você tem um time forte, competitivo, você tem melhor cota de televisão, porque parte da cota de televisão é de acordo com a performance do time no campeonato. Se você tem um time forte e competitivo, você tem maior premiação dos campeonatos. E se você tem um time forte e competitivo, você tem valorização dos jogadores. Você vai vender melhor também para fora. E aí você consegue segurar os atacantes que são os mais caros, que são os mais difíceis de segurar. É todo um ecossistema que tem que funcionar, Marcão. Categorias de base é o tema neste momento da sabatina no Varanda Futebol Debate. Quero perguntar ao Wagner e também ao doutor Eduardo Batista, primeiro, que eles façam um raio-x do momento atual do Santos Futebol Clube nas categorias de base. Qual que é a avaliação de vocês sobre o momento atual do Santos? Se nós olharmos o histórico mais recente, o Santos esse ano, nas categorias de base, não foi bem. O ano passado nós fomos campeão paulista sub-20, mas a grande realidade é que o Santos não tem revelado uma quantidade de jogadores grande nos últimos anos. Qual que é o raio-x neste momento das categorias de base do Santos Futebol Clube e o que vocês pretendem implementar de novo a partir de janeiro, caso vocês vençam as eleições? Bom, nós pretendemos reestruturar fortemente a categoria de base, porque a categoria de base é nossa menina dos olhos. Certo? O que vem acontecendo na categoria de base é inadmissível. Inadmissível. Tá? Nós temos a categoria sub-15, sub-17, sub-20. As 3 categorias foram desclassificadas do Campeonato Paulista. Isso sem falar do Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil, que também foram desclassificados. Então a gente precisa fazer uma categoria de base forte, trabalhar de novo, voltar a ter olheiros para sair em busca de jogadores, de garotos, tá? Voltar a ter peneiras, que hoje em dia não tem mais peneira na categoria de base, isso é inadmissível. Categoria de base do Santos hoje resume-se à escolinha dos meninos da vila. Quer dizer, tem o pai paga não sei quanto na escolinha menino da vila, eles vão lá no CT fazer teste. Inadmissível isso. Os meninos de futebol nasce da periferia, do interior, de Manaus, de Recife, do Amazonas. Tem que ir atrás desses meninos como a gente fazia antes. E não ficar fazendo teste com menino de escolinha dos meninos da vila. Eu não sou contra fazer teste com os meninos, mas sou a favor de agariar mais trabalho, certo? Que é o olheiro. Antigamente você pegava um Lima, mandava ele viajar para ele ver os meninos jogando, você se conectava com alguma cidade do interior, combinava com o prefeito, ia lá 2, 3 dias fazer peneira com os meninos, ficava assim a cidade. Então a gente precisa voltar a fazer isso aí. Eu penso que a categoria de base nós vamos conseguir reestruturar muito bem, muito bem. Veja, as categorias de base hoje, elas trabalham de uma forma, vamos dizer, equivocada, né? Você, para conseguir colocar um menino hoje, para o menino passar num teste, ele precisa que 6, 8 pessoas assinem lá que ele pode jogar. É tanta burocracia que o menino que tem espaço mesmo no futebol não se sujeita a isso. O pai do menino não se sujeita a isso, né? Ele acaba indo para outro lugar. Então eles engessaram de um jeito que ficou difícil. A gente realmente parou de fazer peneiras já há algumas gestões, né? O Santos não faz mais peneiras desde o Odílio. O Santos parou de fazer peneiras. E a gente tem um projeto para as escolinhas junto às categorias de base. Que eu acho que
está na hora do Santos parar de pensar na escolinha como venda de franquias, porque isso é um valor financeiro irrisório para o Santos, e começar a trabalhar essas escolinhas como uma extensão da categoria de base. Então você multiplica campos de categoria de base pelo Brasil e fora dele. E aí você precisa trazer esses donos de franquia para conversar, dar alguma coisa de benefício para eles, para cada revelação de jogadores que ele trouxer, até para que ele não fique vinculado só ao menino que paga, mas que ele possa dar bolsa para os meninos que não têm condição para poder fazer aquilo, sabendo que se ele revelar, ele vai ter o benefício posterior na venda desse jogador. Então a ideia é transformar as escolinhas numa categoria de base descentralizada. Numa extensão da nossa base. Né? Tati Sabatina, eleições 2023, o Varanda fazendo uma cobertura completa, uma cobertura realmente que é importantíssima, né? Para o torcedor santista conhecer um pouquinho do candidato e do vice, hein? Do candidato e do vice, o Varanda abrindo espaço também para o vice, o que é muito legal. Pergunta agora é sobre categorias de base com Alexandre Santástico. Ricardo, doutor Ivan, com relação à captação de garotos para a base do Santos, hoje a gente percebe que o Santos nos últimos anos contratou inúmeros meninos para poder completar os seus times de base principal. Como que vocês pretendem fazer essa captação? Vocês acreditam que ex-atletas possam ser uma ferramenta? Vocês acreditam de que forma que o Santos consegue atrair esses meninos? Porque a gente nunca precisou contratar ninguém para poder completar os times de base, né? Então como que vocês pretendem reestruturar a base do Santos formando atletas? Bom, nós já temos ferramentas no clube. O trabalho é fácil. Nós temos as escolinhas do Santos. O que você tem que dar é mais espaço, mais protagonismo. Você tem que literalmente ser parceiro das escolas. Não é só cobrar o royalties para eles usarem a marca. Eles têm que ser parceiro do clube. O bom menino que estiver lá vai vir para o Santos, vai ficar um tempo, vai treinar, vai ter um apoio psicológico. No primeiro momento tem que ter um apoio familiar. Tá? E a partir do momento que esse garoto começou a se desenvolver, a escolinha se torna parceira dele. Tá? O que acontece hoje? Esse menino que chega, que você está falando que o Santos está trazendo, ele já chega com o empresário. Tá certo? O menino chega com 13, 14 anos, já chega com o empresário. Nessa modalidade, esse menino que vai chegar da escolinha, a escolinha é parceira dele. Então, a partir do momento que o menino avançar, a escolinha vai ganhar premiação, vai ganhar ranking. Então, a gente precisa trabalhar muito, e a gente precisa ampliar muito. A nossa marca é muito forte. Aqui a gente tem escolinha do Boca Juniors, tem escolinha do Milan, tem escolinha do Barcelona, em tudo quanto é canto. O Santos tem muito mais a dar. Tá? É notório isso, eu estava falando com o empresário esses dias, estava conversando sobre atletas, entendendo, estava vendo um menino da Venezuela lá que eu achei bacana, lá um meia do sub-20 deles, a gente fica fuçando futebol. É óbvio que eu não vou dar palpite, não vou só eu que decidir, não é isso, muito ao contrário. Né? Eu tô lá para parar as arestas com o financeiro, com o jurídico, com o departamento técnico. Mas eu estava perguntando como é que você traz um menino desse e tal, perguntando questão psicológica, até por conta do Miguelito, que eu queria entender como é que é isso e tal. E a gente tava conversando. E ele tava falando isso. Ele falou, pô, hoje o moleque já chega com o empresário. Então, pro clube é um péssimo negócio, que ele já chega fatiado. Então, por mais que ele se desenvolva, que o clube dê toda a assistência para ele, não é o que está acontecendo. O clube, no máximo, tem uma parte dele. Então, a gente precisa mudar essa postura. E a escolinha é uma coisa. Uma outra coisa que a gente esqueceu, do tempo do Onça, futebol moderno, mas olha, peneira funciona. Peneira em qualquer lugar. Tá? Então, você tem atletas. O Santos tem esses profissionais lá, posso citar um, Paulo Robson. O Santos tem vários. Né? Tem vários. O Helder, que é treinador lá da base. Tem profissionais e tem muitos que estudam, que são gabaritados, etc., e que podem prestar serviço. O Papelano é um cara que tem essa facilidade para transição. Você tem vários profissionais que vestiram a camisa do clube, que sabem o que é o Santos Futebol Clube, entendem a história do clube, entendem o que o clube precisa, que você pode colocar na captação. E você pode armar tanto com as escolinhas para fazer peneiras, como você pode colocar com clubes menores. Você pode trabalhar isso na Bahia, você pode trabalhar isso na Amazônia. O Edmilson, você deve lembrar um jogador que jogou no Santos, você lembra do Edmilson? Ele é um cara que foi campeão lá no Amazonas, foi campeão uns 2 anos atrás, treinando um time lá. É um cara que tem trânsito lá. Então, a gente estava conversando sobre isso, eu perguntei para ele. Ele falou, pô, a coisa mais fácil, o que não falta é moleque bom de bola. Moleque para atacar. O Santos sempre se destacou por isso. Esse empresário estava conversando comigo e estava me falando, olha, todo moleque que era magrinho e que era bom de ataque, ia para o Santos. Era natural. Ele falou, era seleção nacional, era seleção natural. A gente levava para o Santos. Se o cara era forte, não sei o que lá, bom zagueiro, bom médio volante, levava para o São Paulo. Ele falou, agora mudou. A gente não leva nada pro Santos.
leva pro Palmeiras. Entendeu? O Palmeiras está assumindo o lugar do Santos nessa situação. Então a gente tem que voltar a isso, cara. Então, peneira funciona. Só de peneira de vídeo não dá. Vídeo não dá. A gente sabe muito bem como é que é negócio de vídeo. É peneira com atletas que conheçam a história do clube, que saibam que o Santos precisa e trabalhar muitas escolinhas de futebol. Agora vamos ao tema patrimônio. Patrimônio com Alexandre Santástico fazendo a primeira pergunta. Marino, hoje a gente percebe que no Santos Futebol Clube, do CT Meninos da Vila, a Vila Belmiro, o patrimônio do Santos hoje está praticamente destruído. A gente vê pouquíssimos investimentos, a gente vê fotos de jogadores deitados em maca, com maca rasgada. Então, assim, são N situações que o Santos não cresceu e o Santos sempre foi referência nesse quesito. Na sua gestão, o patrimônio é um dos pilares. E outra coisa, Rodrigo Marino, Vila Belmiro, a nova arena, você assina com a W Torre ou você pretende reaver o projeto? Vamos lá, Alexandre. Primeiro, o patrimônio precisa ser... No Santos, o patrimônio precisa ser olhado com lupa, com muito cuidado. Porque você falou muito bem. Está totalmente dilapidado. Você tem uma ideia quando você passa na frente do CT Rei Pelé. O muro está quase caindo. O que você enxerga ali naquele muro, eu acho que retrata o nosso patrimônio hoje. Precisa ser recuperado, precisa ser cuidado, né? Você vê que ali, além de falta de investimento, existe falta de cuidado, falta de manutenção. Porque um muro, você não precisa deixar chegar naquela situação. Você pode pintá-lo. Você pode fazer manutenção, lavar. Pode lavar o muro, pode pintar o muro. Não precisa deixar naquele estado que está, né? Isso serve para os dois CTs, tanto para o Rei Pelé quanto para o Meninos da Vila, né? Você não precisa morar num palácio, mas a sua casa humilde pode ser limpa, né? Você morar num palácio sujo não resolve. Então você pode morar numa casa humilde e limpa. Então falta cuidado, falta direcionamento para isso. Nós vamos apresentar aí nos próximos dias também um projeto para a construção de uma estrutura no CT Rei Pelé voltado para a categoria de base e, obviamente, com a recuperação do patrimônio hoje que está dilapidado. Uma nova estrutura no CT Meninos da Vila, na entrada da cidade, no Saboó, né? E com relação à arena, existe no momento um documento que foi assinado, um memorando de intenções. Esse memorando de intenções tem uma série de responsabilidades do lado da W Torre e do lado do Santos Futebol Clube. Então, não vai ser a vontade do Rodrigo Marino que vai determinar nada. Já existe um documento que foi assinado, claro, eu não tenho conhecimento profundo desse documento, está interno no clube, mas ao sentar naquela cadeira eu vou ter que ler aquele documento e saber o que se trata. Se for alguma coisa para se discutir, se discute. Se for outra coisa que foi assinada e tem que cumprir, tá, tem que cumprir. Bom, sobre patrimônio, eu quero começar falando sobre a nova arena. Doutor Eduardo Batista e Wagner Lombardi. Nós tivemos assinatura nos últimos dias do memorando de intenções. Memorando esse que gerou muitas polêmicas, primeiro por ter uma multa caso o próximo presidente decida romper com a W Torre. É polêmico também porque o projeto que foi aprovado pelos sócios e também pelo Conselho Deliberativo foi mudado de forma bastante radical. A minha pergunta para você, Wagner Lombardi, e também para você, doutor Eduardo Batista, em se tornando presidente do Santos Futebol Clube, você pretende rever esse projeto junto com a W Torre? O que você achou das mudanças drásticas que foram feitas no projeto aprovado pelo CD e aprovado pelos sócios? Vamos lá. Primeiro que a gente meio que só sabe dessas mudanças na teoria, né? Porque ela nunca foi apresentada de fato. Então, assim, nós sabemos que teve diminuição de algumas coisas, tal, mas assim, o projeto nunca sequer foi realmente apresentado de fato nem para os sócios, nem para o CD, nem para ninguém. Então, assim, nós entendemos que não é rever o projeto, mas nós vamos precisar entender o que foi acordado.
Que né? tá no contrato. Né? Tá no contrato. Não, por enquanto só um memorando. O contrato ainda não existe. Então, mas esse memorando, o Rueda conseguiu botar uma multa Então, nesse memorando. vamos lá, mas assim, veja, aí é uma questão jurídica que a gente pode ver depois, porque assim, não existe contrato que só um lado tem multa, isso é lesivo, né? Então, assim, existem outras formas de discutir. A questão é, nós entendemos que o Santos precisa de um estádio. O contrato vai ser bom para o clube? Se o contrato é bom para o clube, tem que seguir. E tem que ser feito. Porque o Santos precisa de um estádio. O que eles estão oferecendo é bom? O Santos não está sendo lesado? O Santos é o justo para ambas as partes? Porque quando eu digo bom para o Santos, é lógico, não existe negócio que é bom para um só. Se o outro não tiver alguma coisa para ele, ele também não quer. Então, é bom para todo mundo. Com base nas informações que nós temos, vamos trabalhar em cima das informações que nós temos. 30 mil lugares, 300 vagas de garagem, um valor próximo a 350 milhões de reais é o valor orçado, sendo que a W Torre precisa captar 200 milhões de reais com venda de cadeiras e camarotes, valor que vem do próprio torcedor santista. Dentro desse modelo, é bom, na sua opinião? Então, é assim, vamos lá. Qual o tempo que eles vão ter para ficar com a exploração? 25 a 30 anos. Então, tem que fazer o cálculo. Pode ser que esse tempo seja muito, muito grande para isso. Entende? No contrato, deve ter uma cláusula dizendo quantos jogos o Santos, qual a porcentagem dos jogos como mandante o Santos deve mandar no estádio. A gente precisa fazer uma análise disso, para saber se interessa ou não. Uma coisa que eu discuti quando era conselheiro, na época ainda vivo, com o seu Walter Torre. Tem um seguro nesse projeto. E na época o seguro era só para a W Torre. Isso me incomoda. Como assim? Você derruba o meu estádio e tem um seguro só para a W Torre? E o Santos? Ah, mas o seguro serve para se quebrar, construir. Não, veja bem. Se quebrar, o que a W Torre tiver para receber, entra como passivo lá para o pessoal que direitos trabalhistas, tal, eles têm prioridade para receber. Tudo que entra de dinheiro. Então, são questões que a gente precisa fazer uma análise mais fria, não só superficial. É lógico, o estádio de 30 mil lugares é ótimo. Vagas para 300 é ótimo. Camarotes modernos, cadeiras cativas modernas, tudo isso é ótimo. Agora, não pode lesar o Santos Futebol Clube. O tema agora é patrimônio e a primeira pergunta é do Elias Cabrini Russo. Como você disse, né, Agostinho, o patrimônio que o Santos tem hoje é a Vila Belmiro e também a chácara Nicolau Moran, que parece que foi tombada também, não pode nem ser utilizada, né? Agora, o patrocínio grande que o Santos tem, de fato, é o torcedor. Ele tem sido muito maltratado ultimamente, né? Basta ver os dias desses jogos, dessa lotação, a dificuldade para encontrar ingressos, né? E eu acho que o sócio-torcedor, isso que eu queria ver de vocês. O que dá para fazer de diferente? Porque hoje a gente vê o sócio, por exemplo, o Black, ele tem a prioridade na compra, ele pode levar 2 convidados. E às vezes o torcedor Silver, por exemplo, não consegue mais ingresso, o torcedor comum também não consegue. Como fazer satisfazer esse torcedor que não consegue esse ingresso? Bom, eu vou falar rapidamente, vou falar a questão da cativa e eu vou passar para o Ivan essa bola. Nós temos um projeto para cativas que o Santos tentou utilizar, eu acho que a premiação não foi adequada e não deu certo. A questão da cativa é muito interessante. A gente tem um bom espaço ali e com a Arena Nova vamos ter um espaço maior, tá? Então tem que ser muito claro isso. O associado, quando ele comprar a cativa, ele tem que ter isso muito claro, que olha, se você não for no jogo, a gente precisa que você disponibilize. Tá? Você tem um limite, uma data limite para confirmar que você vai. Tá? Se você não for, você vai ganhar um desconto no pagamento da sua taxa de manutenção, porque quem tem cadeira paga,
né? Eu pago a taxa, eu tenho 2 cadeiras, eu pago a taxa de manutenção. Na pandemia, paguei a taxa de manutenção normal, e sem jogo com jogo. Então você vai ter um desconto e vai ceder. E o Santos vende esse ingresso e abre mais espaço, pelo menos 2, 3, com a nova arena, talvez até mais 4, 5 mil lugares. Esse é um ponto, tá? De vários que a gente precisa, além de ter o aumento natural de estádio. É importante a gente frisar, jogo grande se joga em estádio grande. Se você tem um clássico e você está bem na tabela, você não pode pensar em jogar para 15 mil ou 20 mil, que vai ser no Pacaembu 20 e poucas mil pessoas. Você tem que pensar grande. O Santos sempre jogou grande. Jogou no Morumbi para 80 mil, 60 mil, entendeu? Vai jogar no Allianz. Se tiver uma parceria com a W Torre, nada mais natural que jogar no Allianz para 50 mil. Tá? A torcida lota. Então a gente sabe, final do Paulista 2012, a gente lembra. Santos e Guarani, qual era o peso do Guarani? Morumbi lotado. Então esse é um dos pontos. Quer complementar? Sendo bem... Só para complementar o que você está dizendo, porque o sócio rei tem reclamado, porque assim, o sócio black, que paga o valor maior, ele pode levar 2 convidados que não são sócios e acaba levando vantagem com quem paga o plano silver ou gold, né? Aí o que acontece? O cara que tem, e está coberto de razão, né? Eu ajudo o clube, eu pago e não posso ir no jogo. É natural que ele se sinta frustrado. O sócio rei, a gente falou sobre a necessidade de aumentar a gama, a gente precisa de uma coisa que é base no Santos, a gente tem que mudar primeiro a empresa que faz o gerenciamento. Isso é base. Assim, com todo respeito à empresa que hoje está lá, a Tomorrow, o Santos estava com a FENG, que presta serviço para a CBF, para o Maracanã, para o Flamengo, para o Fluminense, para o Botafogo, para o São Paulo. O Santos trocou essa empresa pela Tomorrow, que presta serviço para o 15 de Piracicaba, para o Botafogo de Ribeirão Preto e para o Remo. Com todo respeito a esses clubes, não são clubes do porte do Santos Futebol Clube. E então é natural que tenha esses problemas, como data de matrícula errada, como base de sócios errada, como falhas nas vendas dos ingressos. Enfim, então essa é a base. A gente tem que primeiro arrumar aí. Segundo, essa resposta, com a Vila Belmiro, eu sou de Santos, nasci e criado de Santos, eu amo Santos, eu tenho um carinho enorme pela Vila Belmiro. Mas infelizmente, ela não comporta mais a grandeza do Santos Futebol Clube. Então a gente pode aqui te responder, tem como melhorar? Pô, vai de 2 convidados para 1, de 1 para 2, pô, não vai resolver. Vai resolver se a gente tiver uma casa maior. E quanto à casa maior, eu queria deixar muito claro para o torcedor a filosofia da nossa chapa, que é o seguinte: time grande joga grandes jogos em grandes estádios para grandes públicos. Isso é um time grande. O que é um time grande? Essa é a definição. É um time que joga grandes jogos em grandes estádios para grandes públicos. Então, se não tiver isso, não é de acordo com a grandeza do Santos. Eu amo a Vila Belmiro, mas eu sou muito contra o Santos jogar um jogo decisivo para 12 mil pessoas. Tudo bem, eu entendo aquela questão da força, da mística, enfim. Clássicos não serão mais na Vila Belmiro, é isso? Nessa Vila Belmiro, vamos lá. Nessa Vila Belmiro. Veja só, tem que ter muito claro isso para não ficar dúvida. A questão aí é que esse primeiro mês vai ser fundamental para a gente bater o martelo com a W Torre, entender por que aquele projeto que estava lá atrás, que foi o primeiro que foi colocado, o Santos chegou a pedir uma licença para a prefeitura, acho que em 2018 isso, chegou a pedir a primeira licença, etc. Por que aquele projeto foi abandonado? Por que a obra, por que diminuiu? Por que tirou isso? Por que tirou aquilo? Tá? A gente precisa só entender isso nesse primeiro mês e saber, nós vamos fazer, nós somos parceiros? O projeto é esse mesmo, da SPE lá que estava colocado ali atrás? Que o Santos seria parceiro da W Torre, o Santos seria 100% da renda líquida dos jogos e teria 15%, 20% de participação nos eventos, etc. O Santos não ia bagaçar dinheiro. A Vila Belmiro, para você que está em casa, ela tem uma despesa de mais ou menos 12 milhões por ano, tá? Para manutenção, etc., tudo aquilo. A partir do momento que você tem uma nova arena, toda essa despesa seria suportada pela W Torre. Então, o Santos ia economizar esses 12 milhões que podia ir para futebol, podia ir para a base. Tá? Então são coisas que é muito claro. Esse primeiro mês é o mês chave para a gente resolver. Então a gente não tá... Rodrigo, vamos agora passar para o tema marketing e também aumento de receitas. Bom, sobre marketing, o torcedor santista reclama há muito tempo sobre a Umbro, né? O torcedor, em grande parte, eu vejo muitas reclamações sobre a Umbro. Como que você pretende lidar com esse tipo de reclamação da grande parte da torcida do Santos sobre o atual material esportivo? Se você já tem alguma negociação em andamento para, de alguma forma, substituir, né, a atual fornecedora? E como você pretende, de alguma forma, fazer com que o torcedor possa ser mais participativo também, talvez numa terceira camisa, como é feito pelo Atlético Mineiro, ou seja, alavancar as vendas do Santos Futebol Clube também, né, para todos os seus materiais esportivos. Hoje a gente tem a nossa terceira camisa que se vende muito pouco.
né? O torcedor até que gostou, mas enfim, não teve uma aprovação do torcedor santista. Como conseguir fazer com que essas receitas do Santos aumentem em termos de material esportivo? Marcão, primeiro você tem que saber, o clube precisa saber o que ele quer em termos de marketing. O que o clube quer em termos de patrocinador de camisa, em termos de marca esportiva de camisa. Uma vez que ele direcionar isso, que ele souber o que ele quer, aí ele negocia com as marcas. O que eu estou querendo dizer? Hoje a Umbro tem um modelo ali quadradinho, fechado. O Santos tem muito pouco material casual, né, fora da Umbro, porque o contrato não permite. Então, quando eu digo que o clube precisa saber o que ele quer quer explorar, ele quer aumentar o leque de produtos de vestuário infantil, feminino, casual e todas as linhas, ele quer fazer isso. Aí ele vai conversar com as marcas esportivas para ver qual marca atende ele. Ah, mas aí você vai trabalhar com uma marca que paga menos do que a atual. Tá bom, quanto você pretende faturar com o que você vai abrir de mercado? Com outros produtos? Isso aí supre o que você vai perder aqui? Então o clube precisa saber o que quer para depois negociar com as marcas. O contrato da Umbro termina no final de 2024. E normalmente estes contratos com marcas esportivas, eles têm limitação de tempo para você poder abrir negociação. Você não pode, como jogador, né? São 6 meses, até 6 meses antes de vencer o contrato, você nem negociar com outra marca você pode. Mas obviamente que você tem que estar de olho no mercado e saber o que você quer. Primeiro é saber o que você quer, depois negociar. Perfeito. Alexandre Santástico, o tema agora é marketing. Hoje o Santos, ele é um dos 8 clubes do Brasil que tem torcida em todos os cantos do país. Hoje nós temos 8 milhões de torcedores, né? E hoje o torcedor do Santos, o Santos não vai até o torcedor. O torcedor precisa ir até o Santos. A gente percebe muitas vezes, para quem mora em São Paulo, para quem mora no interior, e muitas vezes a gente percebe que o Santos não tem facilidade de acesso. Tem muita gente que tem um celular na mão e tem a tecnologia na mão, né? Tanto é que hoje o Santos ele faz parte das 4 torcidas mais jovens do país e as 4 torcidas mais velhas do país. Tem um hiato aí de um espaço grande para o outro. Como que você pretende fazer com que esse torcedor que não tem tanto acesso tecnológico, que ele consuma o Santos? Hoje não se vê loja do Santos espalhadas em shoppings, né? Como que você pretende atrair esse torcedor para que ele consiga consumir o Santos? E da outra forma também, da forma tecnológica, como que você pretende posicionar o Santos dentro dessas duas frentes? Vamos lá. Quando a gente falou de sócios, a gente também bate aí no que você está falando. A gente tem torcida espalhada em muito lugar. E quando eu faço esses pacotes, eu vou poder atender o cara que está fora. De que forma? Da forma que eu posso oferecer para ele um pacote que ele possa ir assistir o treino, quando o Santos está jogando lá na cidade dele ou próximo, que ele possa ser recebido por 2 jogadores ou 3 jogadores para bater um papo, né? Isso é simples. E, de novo, a gente paga os jogadores pela imagem deles, né? Isso já está pago. Está na hora da gente começar a reverter isso em benefício do clube. Porque só vai. O Santos não cobra sobre essas coisas. Então, isso aproxima o torcedor do time. Isso deixa ele muito mais próximo. E aí o investimento vem. Nós precisamos trabalhar também a questão dos produtos. Hoje, os produtos que o Santos vende, em sua grande maioria, são muito caros. Existe uma parcela da população que pode comprar, mas existe uma grande parcela que não pode comprar. Nós temos que estar ciente que o torcedor, de maneira geral, ele não quer consumir produto pirata. Ele quer consumir o produto original. Ele não consome porque o que a gente oferece para ele é inacessível, né? Hoje a gente oferece um agasalho a 500. A gente oferece uma camisa a 400. Eu não estou dizendo que não tenha que ter. A gente pode ter, porque tem público para isso. Mas a gente precisa ter produto para atender o cara que só pode pagar 100. Entende? E isso
facilita. Uma das coisas que vem funcionando desde a época do Laor é a Santos TV. Que aí Muito a gente boa, fala por da sinal. questão da internet. O Santos se comunica muito bem. Eu acho que o Santos se perdeu um pouco aí no caminho. Eu entendo que algumas coisas, por ser a mídia oficial do clube, não possa acontecer. Então, acho que a mídia oficial não pode tirar barato, esse tipo de coisa. Você pode até ter uma comunicação extrovertida, mas ela não pode beirar a ofensa aos outros clubes, porque ela é o canal oficial do clube, né? Acho que a gente não utiliza uma parte que é importante, que é produzir mais conteúdo e ter um produto que seja frequente, né? Então a gente fez o Santos Cast, que de repente parou e agora voltou. Então, assim, nós precisamos ter mais produtos na Santos TV. E acredito que a Santos TV também pode ser o grande canal de fornecer produtos para as outras as outras mídias que falam do Santos, né? Então acho que lá pode ser aonde vocês possam buscar conteúdo para vocês, que outras plataformas possam buscar conteúdo, foto, vídeos e afins, mas de uma forma mais democrática, né? Que não fique restrito a alguns, que seja algo que realmente possa Que tenha uma municiar abertura para isso, todos. não, e que possa realmente, de fato, municiar todos os programas, porque o torcedor do Santos, ele é muito carente de informações reais do Santos. A gente hoje até tem uma quantidade de pessoas que falam do Santos grande, mas quem conhece o Santos, se a gente pegar lá para escutar, a grande maioria fala de ouvir dizer, fala porque tá com vontade, ou fala porque vai dar like, vai dar views. Então, pode ser até que isso seja uma forma de ajudar, que comece a ter informações um pouco mais assertivas, e que fique claro, nós não estamos falando em pautar, nós estamos falando em disponibilizar. Quem precisa, vai lá, não vai ter no nosso projeto, não tem o que você vai usar, o que você vai falar em cima da imagem. Mas tem a imagem de um treino, tem a imagem de um jogador, tem uma entrevista que você pode ir lá, pegar uma parte e passar no programa. Então, essa é toda uma estratégia para comunicação, para poder tentar aproximar um pouco mais o torcedor da gente e utilizar os canais que já falam do Santos para poder levar essa imagem. Legal. A primeira pergunta é do Elias Cabrini Russo. Agostinho, doutor Ivan, no lançamento da campanha de vocês, né, vocês mostraram um projeto para e-sports, né, ou seja, esportes eletrônicos. Na semana passada teve uma feira aqui na capital paulista, a maior da América Latina, que foi a BGS. E ali o Flamengo expôs a marca ali, conseguiu fechar uma parceria com uma empresa nessa área para levar os atletas do clube e também os influenciadores do Flamengo. E eu falo desse assunto porque eu tenho um filho que trabalha nessa área, então eu converso muito com ele. Em 2017 teve uma final de um campeonato de Counter-Strike, esse CBLOL também, né? No Parque Antártico, no Allianz Parque, que lotou 40 mil ingressos. E tem um alcance muito grande nos jovens e nos adolescentes. O Gil manda muito. Então, e esse público, né, é um público que não liga tanto pro futebol, esses adolescentes dessas crianças. Mas o Atlético Paranaense fez um trabalho muito bom, conseguiu trazer muitos torcedores pro estádio, o Flamengo também. E o Santos, como você pode falar sobre esse projeto, o que isso vai agregar a partir do ano que vem?
Olha, eu estudei isso muito. Eu aleatoriamente conheci alguns eventos de esportes, fui a alguns, e o Santos era representativo. Na empresa, uma empresa que nós fomos aqui, que era na região do Brás, teve um evento maravilhoso. No vídeo de apresentação, aparecia a torcida do Santos, porque o Santos tinha representatividade. Aí, de repente, foi deixando de lado, acabou. A gente tem um trabalho do Douglas, né, que está com a gente, inclusive, porque a gente tem falado, chamei ele, conversamos, falei, Douglas, a gente precisa disso, e ele está se mantendo, está se virando, você sabe disso, e tem usado, né, conseguiu lá uma parceria e tal, está se virando, e traz títulos em nome do Santos, né, e ganhou acho que uns 60 e poucos títulos, não é isso, Ivan? Muito. Mas, então, eu acho importantíssimo a gente falar disso, porque é o futuro, porque hoje tem mais gente vendo esporte do que Elias, tudo, não é eu isso? até queria te agradecer a pergunta, e te agradecer, eu como espectador agora do Varanda, você um defensor do esportes, né? Eu como espectador sempre vejo isso. Eu sou gamer, até falo pro torcedor eu coleciono game. Eu tenho 30 videogames na minha casa. Então, e modéstia à parte, esse é um assunto que eu conheço bastante. O mercado de games do Brasil, segundo até porque muita gente, quando a gente fala de esportes, a pessoa que está afastada disso, ela pensa, pô, que bobeira. E não é. O Elias Russo, teu filho, então vou dar alguns números pro torcedor do Santos para ele entender. A PwC Brasil, uma consultoria, ela estimou que nos próximos 2 anos o mercado de games no Brasil vai movimentar 2,8 bilhões de dólares. Poucas pessoas sabem, mas o Brasil, hoje, ele já é o maior mercado da América Latina em games. Ele passou o México. Hoje, o mercado de esportes, o Brasil corresponde a 47,5% do mercado de esportes da América Latina. O Brasil só perde, em América, no âmbito geral, para os Estados Unidos, que também é um outro tipo de mercado, enfim. Mas, até pela questão tributária dos Estados Unidos, a gente sabe como quem é do esporte sabe a diferença de placa, diferença de preço de uma placa de vídeo, enfim, dos insumos para o esporte que são necessários. Né? A placa de vídeo é a chuteira do gamer, né? o teclado, o mouse. Então, o CBLOL, ele levou 30 mil pessoas para o Mineirinho, a final. E quem acompanha pela Twitch, quem acompanha no Sport TV, sabe o quanto movimenta. Então, assim, eu sei que tem muita gente que torce nariz para esportes. Principalmente o pessoal das antigas. Eu tenho 39 anos, mas eu sou o meu tiozão do esportes. Mas não adianta. Essa é uma realidade. Não digo que é o futuro. Quem fala que é o futuro não sabe o que está falando. É a realidade. O mercado de games já movimenta mais dinheiro que o mercado de cinema no mundo. Então o Santos tem que estar no esporte. Queria convidar o associado e o torcedor a entrar no ricardopresidente.com.br. Lá temos uma parte só de esportes, com um vídeo explicativo, já temos tudo o projeto pronto, temos o Douglas, né, que vai nos assessorar nessa área. Enfim, convido vocês a entrar no site e conhecer. Se vocês não conhecem o esporte, conheçam o esportes, porque o esportes não é futuro, o esportes é presente. Vamos ao próximo segmento, ao próximo tópico. Vamos falar agora sobre finanças com o Rodrigo Marino, que é um pré-candidato para ser presidente do Santos Futebol Clube. Você que está curtindo o Varanda Futebol Debate e não deixou seu like ainda, não esqueça de deixar o like, prestigiar o canal, que faz uma cobertura honesta do Santos Futebol Clube, uma cobertura realmente de fôlego, né? O Varanda Futebol Debate que tem informações diárias sobre o Santos Futebol Clube, transmite jogos, hoje uma grande audiência, inclusive, nas transmissões de jogos do Santos Futebol Clube. Quinta-feira tem, hein? Quinta-feira tem Santos e Red Bull Bragantino a partir das 18 horas aqui na varanda mais famosa do Brasil. O assunto agora é finanças com Alexandre Santástico. Tá ligado. Marino, com relação à questão de finanças, a gente até entrou no assunto sobre SAF, né, no começo. Hoje, você, Rodrigo Marino, é a favor ou não de montar uma estrutura dentro do Santos, de valorizar o nome do Santos para que o Santos no futuro se torne uma SAF? Ou você acredita que um clube com 8 milhões de torcedores realmente precisa de uma SAF para poder se autossustentar e sobreviver no futebol? Lembrando que se tivermos 20 SAFs no Campeonato Brasileiro, 4 vão continuar caindo ainda. E só uma vai ser campeão. E só uma vai ser campeã. Então vamos lá, Alexandre. Essa é uma pergunta boa que eu sempre tenho respondido também. Eu não acho que a gente precisa ter um clube melhor para ter um melhor valor para venda para uma SAF. Não. Eu acho que nós precisamos ter um clube melhor porque o clube tem que ser melhor. E tem que ser sempre melhor. Né? Ganhou o campeonato, tem que ganhar o próximo, tem que ganhar o próximo, tem que ganhar o próximo. Tem que sempre lutar para ganhar.
E aí a gente estruturar o clube para ele estar sempre brigando lá em cima e sempre brigando por campeonato. Isso não por conta de SAF. SAF é um processo novo que apareceu agora há pouco tempo. Né? Vamos falar que é uma moda, né? É uma moda nova. Apareceu há pouco tempo. É um projeto, é um sistema ainda muito novo, que ainda nem está maturado. A gente olha as SAFs pelo país, todas elas dando problemas, todas tendo problema, né? E eu não acredito nem a colocação do Botafogo a questão da SAF. O Botafogo está ponteando o campeonato porque o time encaixou. Não é por causa da SAF, tá? Porque senão é como você disse, nós temos outras SAFs que estão brigando para não cair. Então não é por causa da SAF. Ah, Marino, você é a favor da SAF? Eu costumo dizer que a SAF é uma realidade, a SAF é uma tendência e ela no Brasil vai acontecer em algum momento. Os clubes vão acabar aderindo ao modelo SAF. E o Santos também tem que aderir? Também vai aderir? Vou falar uma coisa para vocês. Se eu for o presidente, vai aderir se chegar uma proposta que seja muito boa para o Santos. Muito boa mesmo. Eu já dou, de antemão, eu já dou os parâmetros, já dou a receita. E os investidores milionários que estiverem por aí vão estar assistindo com certeza o Varanda, porque o Varanda atinge esse pessoal, o Varanda atinge tudo, né? E eles já sabem a receita que se o Rodrigo Marino for o presidente, eles trazem a proposta dessa maneira. É simples. Pagamento da dívida à vista, não a prazo. Então, quanto que é a dívida do Santos hoje? 650 milhões? Chega e paga à vista. Montagem de um centro de treinamento de referência europeia. Tá? Um centro de treinamento europeu para profissional masculino, feminino e categoria da base. Quanto vai custar isso daí? R$1 bilhão? Chega, isso aí não é à vista, não tem como. Mas pega 1 bilhão e coloca numa conta e chama lá, conta centro de treinamento. Conta de investimento centro de treinamento. E deposita R$1 bilhão lá para montar aquele centro de treinamento. Construção de uma arena, 500 milhões. Chega lá, abre uma conta e deposita R$500 milhões para construir a arena. E a montagem de um time fora de série para ganhar campeonatos nacionais e internacionais. Se preencher esses quatro requisitos, eu sou totalmente favorável à SAF. Se não preencher um desses 4, já não está respeitando o tamanho da camisa do Santos. Porque eu sempre lembro que a SAF é um caminho sem volta. A SAF é uma operação que vai acontecer só uma vez e não vai ser desfeito. Então, ou se faz bem feito, ou não se faz. Ou se respeita o tamanho do Santos Futebol Clube, ou é melhor não fazer. Essas SAFs que têm sido feitas no Brasil até então, elas não têm respeitado os clubes. Aliás, os dirigentes que têm feito as SAFs, né? É a mesma coisa do empresário, que o presidente é quem assina a compra, o presidente é quem assina a SAF. Então, se o presidente não valorizar o clube que ele está defendendo, que ele está fazendo a gestão, o investidor ele não está nem aí. Né? Você pagar 400 milhões num Cruzeiro, com a história que o Cruzeiro tem, isso é uma cinte, isso é um absurdo. Você pagar 750 milhões no Bahia, com a torcida que o Bahia tem, quanto que pode se movimentar com aquela massa de torcedores baianos que são apaixonados, que geram receita. Finanças, portanto, é o tema agora da nossa sabatina. A primeira pergunta sobre finanças é de Alexandre Santástico. Ligado. Vamos lá, candidato. Como que você pretende, como que você vê hoje o modelo de SAF para o Santos Futebol Clube? Você é a favor do tema, você é contra, você pretende preparar o Santos para que vire uma SAF no futuro? Como que você vê essa questão de uma venda do Santos no futuro? Ou se você acha que realmente é preciso um clube com 8 milhões de torcedores precisar de uma empresa parceira para que torne o Santos aquilo que ele sempre foi? Vamos lá, eu entendo que a questão da SAF é a modernização do futebol. Ela vai chegar de alguma forma. Agora, existem inúmeras formas de SAF, né? Eu sou adepto da SAF a qual o Bayer trabalha. Como é que o Bayer trabalha? O Bayer, ele não tem um Messias
que coloca dinheiro, comprou o clube, ele trabalha da seguinte forma: ele pegou os seus parceiros comerciais, que é a Adidas, que é a Audi, que é a cerveja Paulaner, que é outras empresas que já eram patrocinadoras do clube ou vieram para agregar, e eles têm quase um sistema de ganha-ganha. Como é que é isso? Eles não colocaram dinheiro buscando retirar dinheiro do clube. O ganho deles é de outra forma. O ganho deles é com visibilidade. O ganho deles é quando o Bayern ganha. Então, quando o Bayern é campeão, que eles entram em campo com a cerveja, todo mundo está vendo. É isso que a cerveja ganha. Para ela ter esse retorno, custaria milhões e milhões em marketing. E ao invés dela fazer o investimento pontual, o que ela fez? Ela criou um sistema de parceria com o Bayern. Então, eles até compraram cotas do Bayern e todos eles trabalham para que o Bayern esteja cada vez maior. Porque se o Bayern tiver maior, mais gente vai assistir os jogos do Bayern. Maior visibilidade aí, da empresa. Se o Bayern estiver em campo e mais gente assistindo, o que eles vão ver? Adidas na camiseta do Bayern. Se mais gente assiste, vai ver o pessoal do Bayern chegando com o carro da Audi. Então, você não precisa vender o clube. Até porque a real é o seguinte: quem faz investimento para ter retorno. O futebol brasileiro, ele tem retorno muito baixo para o investimento tão alto. O que um magnata vai fazer de investimento? Ele vai comprar, ele vai liquidar tudo que ele tem de ativo. Qual é o ativo que o clube tem? É a categoria de base. E possivelmente em 5 anos, 6 anos, ele vai vender para outro. Mas nesse caso, não seria melhor você vender a imagem melhor do clube ao invés de cota? Porque quando a gente fala em SAF, a gente fala em alguém majoritário nas decisões. Quando você... Porque às vezes a gente olha e fala assim, o patrocínio master, a gente só olha o quê? A camisa. Nesse sistema, não seria melhor você vender melhor o clube, a imagem do clube, como um espaço no intervalo de jogo, um espaço... Não seria esse um melhor formato ao invés de cota? Não, mas você faz tudo isso. Você faz tudo isso. Você precisa de um clube extremamente profissional para fazer isso. Para essas empresas aceitarem estar nessa posição. E, na verdade, o clube pode continuar sendo majoritário, não tem problema. Você vende pequenas frações para cada um desses. O que a gente tem que entender é que, assim, o futebol brasileiro não precisa só de dinheiro. A maioria das vezes a gente precisa muito mais de know-how do que de dinheiro. A marca Santos Futebol Clube é mundial. Ela é bem aceita em qualquer lugar do mundo. Mas nós temos uma gestão extremamente amadora. Então você tem que deixar um clube perene. Entende? Na minha cabeça, assim, eu não posso simplesmente montar uma estrutura e imaginar que o próximo que vai vir vai dar continuidade. Entende? Eu tenho que montar uma estrutura que o clube consiga sobreviver, não importa quem venha depois. E é aí que a gente ganha nessa questão da SAF dessa forma. Porque o outro que vai vir, ele não consegue destruir o clube. Ele pode melhorar. Se ele tiver ideias para melhorar a imagem, todo mundo quer. Porque eles vão ganhar com isso. Agora, se ele tentar destruir, ele não vai conseguir. Entende? A gente não pode viver... O Santos vive da seguinte forma. Cada eleição, o sócio vem a público e fala assim: tem que ser o fulano porque ele vai salvar o clube. Tem que ser o ciclano porque ele vai salvar o clube. Parar com isso, né? Veja, ninguém não precisa salvar. A gente precisa transformar o Santos... competente, que trabalhe, que e ter gestão profissional. Ter gestão moderna. Nós temos que parar disso. De ter um presidente que Salvador da pátria. Não, e que acha que entende de finanças, de futebol, de marketing, de jurídico. Ele é um super.
Todo presidente do Santos acha que é um super. Se fosse isso, não tava no Santos, né? Tava em algum lugar do mundo aí fazendo alguma outra coisa. Porque não existe essa pessoa. Então tá na hora do presidente ter coragem de abrir mão do ego, de abrir mão do poder e começar a colocar gente competente para gerir. E aí você traz essas pessoas. Agora, isso não é para amanhã. Você precisa melhorar a imagem do clube, você precisa passar confiança. Nós temos um problema no futebol brasileiro de confiança. Vamos lá, X-Music, Excel, quem mais? Nós tivemos outros investidores que vieram aqui e foram roubados. Saíram daqui chutados. Entende? Então, a gente acha que vai vir alguém e vai ser a SAF do... Não vai. Porque o investidor tem medo de vir para o Brasil. Basta ver o que está acontecendo no próprio Vasco. Eles estão com problema. Vira e mexe, eles ameaçam pegar o Vasco de volta. Venderam e vira e mexe, ameaçam pegar o Vasco de volta. Então, por enquanto que a gente não... Na verdade, dá licença, todos esses clubes brasileiros que viraram SAF, não tem um em boa situação. Não tem um em boa situação. E outro ponto de vista também é vender, virar SAF. Para quem vai esse dinheiro que fulano vai pagar? É tudo Vai pagamento entrar o de dívida. dinheiro. Para onde que vai? Só pagar dívida? Não dá, né? Por exemplo, o Santos está sendo avaliado aí por baixo, em 2 milhões. Deve 600 milhões. Para quem vai esse 1 milhão e 400? Para quem vai esse dinheiro? Esse dinheiro vai ser dividido, rateado entre os sócios que manteram o clube até hoje? Essa é a questão da SAF. E tem mais outro detalhe. No estatuto, o Santos não pode virar SAF. Né? Só com 49% do investidor só tem direito a 49%. Então, para virar SAF, tem que mudar o estatuto de novo. Não, o estatuto permite. É que não pode vender a cota majoritária. E Mas majoritária, mas 49%. mas pode Então, virar SAF. permite 49%. Mas você vai ter um investidor que vai investir 2 milhões e não vai mandar no clube? Quem é que vai fazer isso? Muito difícil. Tá aí o Ricardo, Pois. doutor Ivandro Ludovici. Finanças é um tema bem importante para o Santos Futebol Clube. Nós vimos as receitas do Santos despencar em 2023. O Santos Futebol Clube, esportivamente, ficou fora durante 3 anos das principais competições nacionais e também sul-americanas. Caímos na primeira fase da Copa Libertadores, que é a competição que melhor paga no futebol sul-americano, depois de 38 anos. Fomos eliminados por 3 anos na primeira fase do Campeonato Paulista. Tivemos aí colocações ruins no Campeonato Brasileiro, 10º lugar, 12º lugar e agora estamos aí na 13ª, 14ª colocação do Campeonato Brasileiro. Enfim, fracassos atrás de fracassos que culminaram num prejuízo financeiro também muito grande, além do prejuízo esportivo. A minha pergunta para vocês é a seguinte: como fazer futebol com poucas receitas a partir de 2024? O que de fato a gestão Ricardo Agostinho e Dr. Ivan Ludovici vão colocar de novo a partir de janeiro para que as receitas do Santos aumentem? Em sócios, em bilheteria, o Santos hoje é a 5ª pior bilheteria do futebol brasileiro, considerando os 20 clubes da primeira divisão. Nós não conseguimos mais vender os nossos jogadores, criar uma receita extraordinária como criávamos lá atrás. Vendemos a preço de banana vários jogadores da base. Enfim, como fazer do Santos uma potência também na parte financeira em curto e médio prazo? Bom, tem que ampliar as receitas. Isso é imediato. E isso tem um plano de gestão. É um plano de gestão da marca. A gente dá um exemplo, sempre dá o exemplo do Fortaleza, porque é um exemplo positivo. Eu acho que assim, existe o erro. Às vezes a pessoa, mas tá falando do Fortaleza, tá falando do Atlético Paranaense. O que dá certo, às vezes é melhor copiar. O que não dá é para errar. Tá? O que não dá é para fazer o que foi feito aí. O clube recuar, cada vez perder mais receita. A despesa, a gente sabia qual que era e a receita está aí, cada vez diminuindo. Então, plano de sócio, por exemplo. Eu conversei com a Mancini, que fez o plano do Inter, que trabalha em outros clubes. O plano do Santos, ele é limitadíssimo. São 3 categorias e só. O Inter tem um monte, o Palmeiras tem um monte. Por quê? Você tem para todo bolso. Eu estava falando com uma empresa de administração,
dessa área de plano de sócios, pô, tá falando de clubes que tem 12, 15 categorias. Tem clube que tem uma categoria, eu posso citar, o Cruzeiro. Eu tenho uma categoria prêmio lá exclusiva, que é 3 mil por mês o plano de sócio. Aí o que acontece? Fala, pô, é uma porrada. Agora, tem cara para pagar, como o Santos tem, tá certo? Então, só nessa categoria, o Cruzeiro fatura 6 milhões de reais por ano no plano de sócio, só nessa categoria, que é uma categoria exclusiva. E o que acontece? Todo grande empresário lá em Minas, você sabe disso, né, Ivan? Todo grande empresário em Minas que se torce pro Cruzeiro tem que estar lá. É um clube fechado. Então você tem cara para esse público. Agora, você também tem o cara de 10 reais, que também tem que ser contemplado. É o cara que está longe, é o cara que nunca vai na vila. Então, para ele, a questão do desconto não é preponderante no ingresso, porque ele não vai mesmo. Tá? Então, você tem que contemplar todos eles. Você tem que ter planos, tem que ter um ranking, mas um ranking que seja mais fiel à realidade das pessoas, à realidade da distância. Então, a partir do momento que... veja só, tudo que a gente fala aqui tem que passar por uma coisa que a gente deixa muito claro para você que está em casa. O Santos precisa mudar o estatuto. O estatuto não era bom. Com as alterações, não melhorou. Então, é preponderante a gente fazer essa mudança. E mudar o plano de sócio, por exemplo, passa por questão estatutária. Então, não é que a gente vai chegar, por que não fizeram? Não fizeram porque tem que mudar o estatuto.